Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Spindel tá acertado, questão de anúncio agora para ser o substituto de Fabinho Soldado como executivo. Tem também um entrave aí relacionado ao Transferban com o Santos Laguna e alguns negócios pendentes do Corinthians que eu vou te atualizar. Ah, e tem o valor revelado da proposta do Milan por Hugo Souza. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Então, pessoal, o Bruno Spindel deve realmente ser o novo diretor executivo de futebol do Corinthians. Resta apenas o anúncio. O acerto já aconteceu com o profissional, que está fora do mercado desde agosto, né, que trabalhou no Flamengo. A gente já trouxe um perfil aqui mais aprofundado no último vídeo do Bruno Spindel, né, trabalhou ao lado do Marcos Braz, vem desde a gestão Eduardo Bandeira de Mello, ganhou protagonismo na gestão Rodolfo Landim, é um cara muito atualizado em termos jurídicos, financeiros, e tem uma expertise já no mundo do futebol, uma experiência até superior à do Fabinho Soldado quando ele chega, quando o Fabinho Soldado chegou, né? O Spindel já chega com outro know-how, um outro status de mercado, outros contatos para poder resolver algumas pendências e, obviamente, contratar nesse novo momento do Corinthians. Minha dúvida é sempre a mesma. Vai ter tranquilidade para trabalhar com o Parque São Jorge, que acabou de fritar e derrubar um executivo? Daqui a pouco eles descobrem o salário do cara, entendem que não é interessante, ter profissionalismo, como diria Fabinho Soldado, né, dentro do futebol do Corinthians, e aí? O que acontece? Então, enquanto o Corinthians não definir alguém estatutário, alguém do conselho, alguém do Parque São Jorge, para atuar junto da pasta, esse cara não vai ter liberdade para trabalhar. Mas é só um alerta que eu estou fazendo, porque eu também acho que você não tem o que fazer, né? Você precisa ir ao mercado buscar um profissional capacitado para poder comandar o futebol do Corinthians, que não é mole, não é fácil. A gente está falando de jogadores renomados, de um elenco valioso, de um time que está disputando títulos, que tem uma projeção grande, né, para o ano que vem. Então tem que ser um cara de envergadura, né, um cara de tamanho. E o Bruno Spindel seria esse cara. E, cara, o Spindel já chega, e por isso que ele tem que ser anunciado logo, porque tem muitos contratos vencendo agora dia 31. A gente está do dia 26 para o dia 27 de dezembro e tem dias aí para resolver situações importantes. E tem 10, 12 dias para a apresentação do elenco. Então, assim, não dá para perder tempo. O Fabinho já saiu, o Fabinho não faz mais parte do Corinthians e o Corinthians hoje está sem o executivo. Então tem que anunciar o quanto antes. E por isso que o Bruno Spindel é o cara da vez aí para ser confirmado na sequência. Um dos problemas para você contratar é justamente o Transferban, que o Corinthians está tentando resolver com o Santos Laguna. Só que agora pintou um imbrógliozinho aí. Por quê? Porque o valor total, ele gira em torno de 40 milhões de reais. Um pouquinho mais, talvez. Mas o valor em euro, que é a dívida do Corinthians com o Santos Laguna pelo Félix Torres, ou dólares, agora me fugiu, 6 milhões e alguma coisa, em reais, você tem uma dívida de 36 milhões de reais e alguma coisa. O resto, que chega aos 40, mais 1 milhão de dólares, é relacionado a juros, impostos, algumas taxas que o Corinthians não quer pagar. Não é que não quer pagar. Dentro de uma negociação, tá aqui o dinheiro, você vai receber, eu também, só que tem esse valor aqui que é um adicional, você pode me aliviar, né, nesse sentido? E o Santos Laguna não quer. Então, eu acho que o Corinthians não vai ter jeito, vai ter que pagar os 40 milhões mesmo, porque senão não vai ter jeito, não vai ter jeito. Vai ter que resolver. Por enquanto, a situação ainda está no impasse, mas repito, tem alguns dias ainda para o Corinthians poder barganhar, porque a janela só abre dia 5 de janeiro. Até lá tem que estar tudo resolvido, senão, enfim, isso vai se arrastar por mais um tempo. A gente já falou do dinheiro, né? Que obviamente tem o valor recebido da premiação da Copa do Brasil para você pagar jogadores, né? Premiações atrasadas, tem a dívida com o Memphis, tem muitas questões e tem esses 40 milhões, mais a dívida com o Matias Rojas, mas tem outros negócios aí. Tem 70 milhões também de empréstimo bancário e tem um valor para entrar da Liga Forte União no começo de janeiro. Então, o Corinthians está esperando virar o ano para arrecadar todos esses valores e aí distribuir da melhor forma, pagando essas pendências para poder, digamos, caminhar sustentavelmente, né, com capacidade de endividamento, com dívidas urgentes mais pendentes assim que sejam resolvidas. E tem ainda
uma dívida na CBF, que é da Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, que tem lá uma concentração de muitos credores que colocaram o Corinthians lá, entre eles o Cuiabá pelo Ranieri, que talvez seja a dívida mais significativa, né, dos 18 milhões de reais que o Cuiabá cobra. Então o que acontece? Essa Câmara reúne todos esses clubes, né, que estão cobrando o Corinthians e parcela essa dívida. Ó, você vai pagar aqui em tantas prestações esses valores para a gente repassar para os clubes. Porque a CBF também pode aplicar o transfer ban. E está aplicando também nesse momento por uma dívida da última parcela de 7 milhões de reais, relacionadas a essas dívidas aí que eu falei. Então, tem que resolver as duas. Não adianta só o da FIFA. Tem que resolver o da CBF, que são 7 milhões e, pô, se a gente está falando de 40 que vai resolver, tem que resolver o de 7 também. Então, são muitas pendências que o Corinthians precisa resolver nos próximos dias para poder contratar. E, obviamente, vai ao mercado para poder reforçar pontualmente. Até porque tem jogador saindo, tem questões que precisam ser resolvidas de forma urgente. Por exemplo, falei aí do dia 31 de dezembro, jogadores que estão encerrando o seu contrato e que tem que resolver a sua vida. O Angileri vai ficar ou não? Foi um contrato que ele veio sem vínculo, livre, aí assinou um contrato até o final desse ano. E agora? Vai ficar ou não vai ficar? O executivo tem que resolver isso. Ele é o chefe da pasta do futebol e hoje o Corinthians não tem essa figura. O Romero provavelmente vai embora, mas é uma definição que precisa acontecer. Precisa chegar um cara lá para ele e dizer obrigado pelos serviços prestados, uma placa aqui, ok, um abraço e tudo mais. O Thales Magno. O Thales Magno tem uma opção de compra de 70 milhões de reais, não jogou aquilo que se esperava, até começou bem esse ano, né? Tava olhando alguns gols importantes que ele fez no Paulista, acho que contra o Novo Horizontino também na Copa do Brasil, mas depois ele realmente não... E não justifica um tão alto investimento, né, pelo que ele jogou aqui. Então, assim, encerra o empréstimo, volta para o seu clube, mas o executivo precisa resolver isso também. E o Maicon talvez seja o principal problema, porque o Maicon, o Corinthians sinalizou com ele uma renovação com o Shakhtar lá, né, até 2028. Ele está emprestado pelo Shakhtar, né, ou ele volta para lá ou o Corinthians firma um acordo para que ele continue por aqui. E esse acordo estava sendo firmado, mas aí, diante da saída do Fabinho, os caras, peraí, vai chegar outro cara aqui, esse cara vai ter que fazer uma análise, se mantém, se não mantém e tudo mais, então tem que resolver. Até o dia 31. E aí tem jogadores que estão voltando de empréstimo. Fagner, Alex Santana e Pedro Raul. Você utilizaria um desses três? O Fagner, ainda o Corinthians espera uma sinalização do Cruzeiro, para saber se o Cruzeiro quer ficar com ele mais um tempo ou não. Ou se daqui a pouco faz uma opção de compra, porque ele tem mais um ano de contrato com o Corinthians. Eu honestamente acho que o Fagner encerrou o ciclo dele, o Corinthians está numa toada de renovação aí. Se você você argumentar comigo, mas o Mateuzinho, quando se ausentou, o Corinthians não tinha um substituto. Cara, porque não quis, né? Porque tinha o Jacaré aí para poder ser treinado, testado, poderia ir ao mercado buscar um substituto. Eu não acho que o Fagner seja esse cara. Até porque eu acho que o Fagner, pelas informações que eu tenho, foi liberado por uma questão de ambiente. Então, você retomar com esse cara agora, eu não vejo muito sentido. Mas, enfim, é um cara que está emprestado e que está encerrando o seu vínculo de empréstimo com o Cruzeiro. Alex Santana, eu confesso para vocês que, como gremista, eu tinha expectativa dele jogar lá. Porque ele chegou tão bem no Corinthians, né? E depois se machucou, não conseguiu performar e tal. Cara, ele foi trucidado pela imprensa e pela torcida lá no Grêmio. Ele não conseguiu jogar. Uma baixa intensidade danada, teve atuações muito terríveis quando foi testado lá no Grêmio e encerrou o empréstimo e o Grêmio devolveu. Então, o Alex Santana, aquele que chegou, eu acho que teria espaço no Corinthians. Mas o problema é qual Alex Santana a gente está falando, né? Então, é uma análise que tem que ser feita. Você manteria ele no elenco? E o Pedro Raul, o Inter está afim do Pedro Raul. O Pedro Raul está voltando do Ceará e ele não ganha pouco não, e o Corinthians quer emprestar ele de novo, mas para alguém que banque o salário dele. E será que o Inter vai bancar? Vocês acham que o Pedro Raul teria vaga nesse time? Cara, é que assim, o Pedro Raul não conseguiu, né?
Ele jogou. Não é que ele não teve chance no Corinthians, ele jogou vários jogos. Teve chance até como titular e ele não correspondeu. No Ceará, acho até que ele foi bem. E é isso, né? No Goiás ele vai bem, no Ceará ele vai bem. Mas aí quando chega no Vasco ele já não vai tão bem. Quando ele chega no Corinthians também não. No Botafogo ele foi bem lá atrás, num Botafogo diferente desse. Então assim, não sei, cara. Eu honestamente não sei se o Pedro Raul teria chance nesse elenco. Por característica, eu gostaria de ter um centroavante com o perfil dele. O Corinthians não tem no elenco, mas ele já jogou, né? Jogou e não rendeu. Então eu não sei. Não sei se não valeria emprestar de novo, inclusive. O que vocês acham? E para fechar o vídeo, o Vene Casagrande descobriu o valor que o Milan ofereceu para o Corinthians para ter Hugo Souza. 6 milhões de euros, mais 2 milhões de euros por bônus, totalizando 8 milhões de euros. O Corinthians achou baixo o valor e não abriu negociações. E eu concordo. 8 milhões de euros, dá nem para conversar. Mesmo que o Corinthians esteja precisando do dinheiro, não dá nem para conversar. Hoje, 12, 15 milhões de euros é pouco, até porque o Corinthians tem 60% do Hugo, 40% ainda são do Flamengo. Naquela negociação, o Flamengo ficou com 40%. Então, 60%, deixa o Hugo aqui. Deixa o Hugo aqui, sendo ídolo, fazendo história, sendo líder, sendo um cara super importante. Nem vem. Nem vem. O que vocês acham? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima ou a qualquer momento atualizando vocês. Valeu? Tchau. E aí, fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Hugo Souza lidera estatísticas na Copa do Brasil desde sua chegada pelo Corinthians. O título da Copa do Brasil 2025 teve vários protagonistas, mas poucos foram tão determinantes quanto Hugo Souza. De acordo com o dado da SofaScore, o goleiro do Corinthians lidera as principais estatísticas da composição, quer dizer, da posição no torneio desde a sua estreia pelo clube, consolidando-se como um dos grandes nomes da campanha do tetracampeonato alvinegro. Em 16 partidas disputadas na competição, Hugo Souza sofreu apenas 7 gols, registrando números de destaque, tanto em volume quanto em eficiência. Foram 45 defesas no total, o maior número entre os goleiros desde sua estreia no Corinthians, além de 25 intervenções e finalizações dentro da área. Indicador que reforça a dificuldade imposta aos adversários, mesmo em situações de maior risco. A regularidade do camisa 1 também aparece um percentual de bolas defendidas. Hugo atingiu a marca de 87% de defesa ao longo da Copa do Brasil, índice elevado para um torneio eliminatório no qual o nível de exigência costuma aumentar em cada fase. Outro dado expressivo é o número de jogos sem sofrer gols. Foram 11 partidas com a meta intacta, liderança isolada no recorde desde sua chegada ao clube. Deixe seu like e inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.